Bom, Evangelho de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a partir do item 1. Fazer o bem sem ostentação. Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Segundo trecho também de Mateus. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiseres, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. Comentário dos Espíritos. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto do que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus. Prova e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam serviço, senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que na claridade darão uma grande soma, e na sombra não dariam uma moeda? Por isso, Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra, pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, não lhe resta senão receber a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, há também a modéstia simulada. O simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de mostrar-lhe um pedaço ou um pedaço, atento se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens,
Que será deles, pois, perto de Deus? Estes também receberam sua recompensa na terra, foram vistos e eles estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar sobre seus benefícios, sobre o beneficiado? Que ele impõe de alguma sorte testemunhos de reconhecimento, lhe faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? Para este não há nem a recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome, o que é o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que secam em proveito da sua vaidade, em seu lugar, ou em lugar de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceram. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, e salvaguardando a sua dignidade de homem, porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola pela maneira que é prestado é humilhar aquele que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquele a quem presta o serviço. Eis que querem dizer o que querem dizer essas palavras: que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Eu acho que o trecho que nós costumamos vir lendo o Evangelho, não fazemos uma preparação, porque de fato temos um desejo real e sincero de que haja uma inspiração por parte dos Espíritos que ajudam no trabalho dessa casa, para que nós possamos ser instrumentos. E sempre que a gente vai lendo o Evangelho, chega uma passagem que nos toca, não é? E nessa parte, e aí o Evangelho segue nesse sentido. Acho que é por isso que várias vezes nós comentamos o mesmo Evangelho, mas sempre de maneira diferente, sem termos preparado. E hoje o Evangelho, o trecho que nos tocou foi: qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe impõe de alguma sorte testemunhos de reconhecimento, lhe faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? Para este não há nem a recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome, o que é o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que secam em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceram, o ferem. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado
é uma moeda falsa e sem valor. E quando nós estávamos usando essa passagem, hoje um dia interessante em que eu relembrei a minha primeira vez, né, no centro espírita, quando me disseram exatamente que se acontecessem muitas coisas para você não comparecer ao centro, você ficasse atento e comparecesse. E de fato muitas coisas aconteceram. E a última mais interessante, né, foi que eu consegui travar o carro sem que eu pudesse abrir. Aí eu disse, pronto, essa aqui era a mensagem, era o sinal que estava me faltando para que eu fosse ao centro. Eu até já tinha anunciado que não viria. Eu disse, já que é assim, já que está trancado, deixei o carro lá, peguei outro carro e vim. É assim, né? Isso quando é muita coisa para você pensar, né? Algo que é que eu não vá. Então talvez eu seja de alguma forma útil, né? E como aqui no Ceará 37, 38. Tem um ditado que ninguém chuta cachorro morto, né? Então eu digo, de alguma forma talvez o trabalho tenha de alguma forma, de alguma maneira utilidade. Então depois desse último, né, momento, eu sorri quando eu vi o carro trancado, né? Aí pronto, era a mensagem, o sinal que eu estava precisando para comparecer, né? Já que tanta coisa quer que eu não compareça. Está lá o carro, mas o seguro vai ajeitar. Bom, então nessa perspectiva veio esse evangelho hoje para nós. E fazer o bem sem ostentação e falar sobre dar, né? Falar de moeda, o que dá a mão esquerda, que a mão direita não veja, o que a direita dá, que a esquerda não veja. De fato não se fala apenas de moeda. Em verdade, o que menos se fala é de moeda, porque no nosso dia a dia de convivência com as pessoas, o mais importante não é a matéria, não é a situação material, não é a condição, mas como o nosso espírito que está encarnado, ele reage, ele age, porque ele é a todo momento instado a fazer o bem. E por mais imperfeito que ele seja, por estar na matéria, por estar na evolução, por estar muito distante, é sempre dada a ele a oportunidade de reprogramar o seu GPS, de tentar se realinhar. Porque, como dizia Clarencio no nosso lar para André Luiz, não há casos perdidos para Deus. E a gente traz isso para essa perspectiva porque nós somos instados a dar, seja com a mão direita, seja com a mão esquerda, sempre com as nossas atitudes, com as nossas reflexões, com os nossos pensamentos. E quando ele diz, muitas vezes eu ouvi outro dia essa reflexão e muitas vezes passei por isso, exemplificativamente numa das coisas mais difíceis para nós, que é uma coisa chamada perdão. E outro dia eu estava conversando com uma pessoa, também me veio essa passagem. Eu vi uma pessoa dizer que havia perdoado alguém de uma situação muito antiga, mas sempre que essa pessoa falava com ela, 39, 40. ou com ela não, com outras pessoas, essa pessoa relembrava, dizia assim, aconteceu isso, mas eu perdoei. E eu sempre escutava. Isso deve ter uns 3 meses. Peguei o celular do nada, eu estava até viajando. Aí eu disse assim, se você perdoou, como é que você perdoou? E sempre que você tem a oportunidade de falar com alguém, você relembra para a pessoa o que a outra fez.
será que você perdoou mesmo? Ou será que você não fez com a mão esquerda e está mostrando para a direita? Porque quem fez com a esquerda e mostra para a direita, ou quem fez para a direita e mostra com a esquerda, de alguma forma, não fez para Deus. Se não fez para Deus, não fez de verdade. Não sei se eu estou sendo claro. E é o famoso, mesmo que não passe na cara, mas conta para os outros, que dá uma condenação social, que por vezes é muito pior, que por vezes quando o outro cair e quiser se levantar, pode ser que ele se depare com alguém que ia dar a mão a ele, mas a pessoa não dá porque julga e diz, faz uma condenação, não é isso? Então não só você, ou talvez não tenha perdoado, como você está reiterando a sentença e condenando socialmente aquele outro. Ao invés dele precisar, se é que a gente precisa disso, mas ao invés dele enfrentar um perdão, ele vai enfrentar a condenação de todo mundo que você contou. Será que você perdoou mesmo? Quantas vezes nós nos deparamos assim? Eu sofri, eu isso, eu aquilo, mas eu perdoei. Perdoou. Aí conta toda a história, diz o veredito da condenação, aí é como se tivesse cumprido uma pena e depois teve a absolução, ou o cumprimento da pena. Mas não vou perdão. Então, no fator perdão, nós temos que nos questionar se nós perdoamos mesmo. Eu, na mesma ocasião, a mesma pessoa me retrucou dizendo: você estava falando que tinha lido um livro chamado Limite Zero. E eu fui estudar esse livro, Limite Zero. Me levou até a reler o livro. Eu percebi uma coisa: você não zera. Outra coisa, você não perdoa. Se você não consegue relevar. Só que quem perdoa de verdade se eleva. Quem perdoa para os outros verem, olha aí, ó, que a mão direita é ou não é? E a mão esquerda. Quem nem chega a condenar, entrega nas mãos de Deus. E existe para nós espíritas uma famosa lei de causa e efeito, de ação e reação. Literalmente você diz: amo e entrego nas mãos de Deus. Pai, eu não tenho esse peso em mim, mas não raro nós não perdoamos, não conseguimos nem pensar em perdoar, mas são fases. Chegamos ao momento de querermos perdoar, é outra fase, estamos melhorando. Chegamos ao momento de dizermos que perdoamos, estamos andando, mas ainda estamos mostrando, e da mão esquerda está mostrando o que tem na direita e vice-versa. E a gente tem que avançar para uma fase de um perdão verdadeiro. Outras vezes a gente diz que perdoa e lá no fundo entrega nas mãos de Deus para que Deus haja. Então a gente não perdoou. É como se ele fosse o algoz. Ou a gente perdoa e avança, ou é besteira. Haverá algo dentro de nós que vai travar a nossa existência.
Como disse o Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. O que você vai fazer com essa pedra? Vai pegar e tacar na cara do outro? Vai pegar e guardar e depois um dia ela vai? 141, 142. Ela vai ser um instrumento de uma topada para você, porque o que está guardado pode virar um dia, inclusive, um câncer somatizado, uma depressão, pedras que você guardou e não solucionou. Ou pega a pedra e taca, joga, usa como arma, ou pega a pedra, guarda, mas não volta para resolver e cai, ou pega a pedra, ergue o alicerce para construir um templo. Ponto. Quando você olhar para aquela pedra, não é mais o ódio, a raiva, a humilhação, mas é um templo. Olha que bonito esse templo. Isso é importante para nós. Isso é extremamente importante para nós. E depois dessa reflexão espírita, porque quando a gente aponta o dedo com o dedo assim, ó, tem sempre no mínimo quantos para você? 3. Eu não conheço, eu reconheço. E reconheço tão bem porque eu conheço dentro de mim. É isso. E nesse dia eu achei lindo, porque eu lembrei de questionar essa pessoa. E foi lindo, porque ela disse assim, ela jogou um monte de pedras que ela tinha visto que eu tinha guardado. E por que foi bom? Porque eu aliei o meu GPS e resolvi retomar o caminho das pedras guardadas, recolheu, tentar dissolver todas elas. Qual é o primeiro ato? Que a mão direita não saiba o que a mão esquerda faz, que a esquerda não saiba o que a direita faz. Então qual é o primeiro ato, Renato? Deixa de falar. Diz: perdoa. Perdoa. Fala com Deus, entrega a Deus e perdoa. Eu comecei a perceber que os meus discursos mais internos, eu trazia muito as tristezas do passado, que eu dizia que havia superado, mas na verdade eu não havia superado, nem havia perdoado. Estão lá. E ao retomar sempre essas conversas, você percebe que o seu saco está pesado, a sua bagagem está pesada, de energias boas ou más, positivas ou negativas? Negativas. E você doido para correr, precisando voar, mas tem algo que lhe prende. Você só guarda as memórias, em regra, negativas, e fica remoendo, ruminando feito a vaca, que passa o dia comendo, enche a barriga e fica voltando para a barriga para ir fazendo a digestão aos poucos. Só que a vaca tem um estômago muito bom para processar e comer mais. Nós tendemos a desencarnar e não esquecer. Ou a gente perdoa para a gente, o perdão é nosso, e esvazia o saco, ou a gente não vai
continuar para seguir o projeto de paz, alegria e felicidade que Deus tem para nossas vidas. Tinha um desenho chamado Peter Pan, história, não é? E a fadinha, né, ela lançava um pó de tilintim, né, jogava o pó para que a criança pudesse voar. E botava o pó e ele voa, não voava. Ele disse: para voar, você tem que pensar em coisas alegres. Ou seja, o que é que nos atrasa? O que nos é pesado. Nós estamos com o pó de tilintim. Nós podemos voar. Mas nós estamos querendo voar sem largar a matéria mais densa, que é a sensação de tristeza, de ódio, de orgulho, de raiva, de egoísmo, de egocentrismo. Quanta falta de perdão nós temos no nosso saco. Quer ver um exemplo? A gente ser sincero com Deus, mas só para brincar. Quem é aqui que sabe que tem algumas ou muitas questões de não perdão guardadas dentro de si e que faz tempo que não solta? Ainda bem que os outros estão falando. 43, 44, 45. Então, essa é a minha primeira pergunta. Vamos ver de novo. Olha o trecho do Evangelho. Qual será, pois? Estão vendo como cabe? Quando a pessoa lê esse trecho, só pensa que quem dá esmola para mostrar aos outros, né? Mas que maior caridade do que perdão. E se perdoa, não ficar passando na cara ou republicando a sentença para todo mundo saber. Que é como diz: eu perdoo, mas todo mundo vai condenar. Não é não? É uma outra forma de condenar. E quando você entende, aí eu vou para a gente ler o trecho, que o perdão ou a falta de perdão não afeta o outro, que só prejudica quem? A quem? Só prejudica a nós mesmos. Isso é tão importante que só em você entender e querer seguir por aí, ainda estando longe de chegar, você parece que já deu algumas 400 pedras. Veja, estamos aqui para uma coisa: amar. Ponto. No livro Limite Zero, nas técnicas do Ho'oponopono, pronuncia assim, ele chega a assumir qualquer problema do outro, ele não condena o outro. Ele vê um problema no outro, alguém que matou outra pessoa, ele olha e diz assim: sinto muito. Isso falando com a divindade. Sempre se reporta: sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Olha o mandamento católico: amar a Deus sobre todas as coisas. Católico, cristão, judaico. Me desculpe, obrigado, eu te amo. De novo, dizer que perdoou e não consegue tirar e carregar consigo
você está tendo o perdão para os homens, não o perdão verdadeiro que é para Deus. Vamos ver se encaixa. Vou ler o trecho de novo. Tentem, vejam se cabe. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiário, que lhe impõe de alguma sorte testemunhos de reconhecimento? Olha aí, ó, tá vendo? Sou bom, passei por isso, mas eu te perdoei e sobrando estou aqui. Essa não é a pergunta. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiário? Qual será a recompensa daquele que impõe de alguma sorte testemunhos de reconhecimento? Faz porque quer que o outro ache que é assim. Está cabendo ou não? A interpretação ao texto. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz sentir, faz que o beneficiado sinta a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? Veja se isso aqui não dá muito mais para o perdão do que para o dinheiro. Eu, quando vi, tem me marcado muito 3 personagens. O primeiro personagem é o Cristo. Cristo crucificado e humilhado por só fazer o bem. Na hora da crucificação, ele cantou um salmo, Salmo 22, e disse: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Veja que para o Cristo, nem essa mácula tinha nele. É como quem diz: se alguém daqui para cima quiser interpretar para punir, eu começo a dizer que eu estou passando e que eu não estou sentindo nada. Não existe nem a lógica do perdão, já existe a lógica da solidariedade, da caridade, do cuidado. Ou não é isso? Dizem os Espíritos que Jesus, na hora da crucificação, muitos anjos foram ao encontro para que ele não sentisse dor. E dizem que realmente o Cristo cantou um salmo. Ele disse, né? Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ali é um salmo. É o Salmo 22. Escrito uns 600 a 800 anos antes. Ele estava dizendo, ele estava confirmando o que o Salmo tinha dito. Mas quando os anjos vieram, dizem que o Cristo, a primeira coisa que o Espírito dele, crucificado, disse foi: onde está Judas? Ele sentiu que Judas ia fazer uma besteira. Eles foram para ele e ele disse: corram para Judas. Veja, esse negócio de perdão para o Espírito evoluído não passa nem na cabeça. Ele não deixou de trabalhar nem um minuto. E esse tipo de reflexão que faz um espírita, quando ele tem muitos problemas que o impediriam de algo, sempre ele pegar, se levantar e dizer: pois eu vou. Outro personagem foi Lívia, do livro Há 2000 anos. O senador Públio Lentulus, marido dela, que ela amava e que ele a amava, por uma situação
dúbia, fez um julgamento com relação à dignidade matrimonial dela. Ela nunca disse um ai. Ele olhou para ela e disse: eu podia te matar. E ela tinha ido falar com Pilatos para ver se Pilatos amenizava a questão de Jesus no dia do julgamento. E ele foi levado a pensar que ela tinha um caso com Pôncio Pilatos. Nunca aconteceu. Vamos falar de perdão, né? De se perdoa, perdoa. Ou se você já está no nível de nem passar por isso, não te abala. E ele chegou e disse: eu podia te matar. Foi assim? Eu tenho direito. Leva as leis antigas. O homem traído, a mulher infelizmente não tinha esse direito, mas o homem traído, infelizmente no sentido de tratamento igual, porque acho que matar ninguém deveria ter esse direito, muito menos de julgar, porque Jesus já disse: não julgueis. Ele disse: eu tenho o direito de te matar, mas eu não vou fazer isso. Mas olha, de hoje em diante, nessa casa, você não fala mais comigo, você não passa quando eu tiver, você não olha nos meus olhos. E tem mais uma, nós temos ainda uma filha. Não faça nada para falar com ela. Do mesmo jeito que você vai me tratar, você vai tratar a menina. Eu não quero ver você mais com ela. Dentro de casa, não podia falar com a filha. E o filho dela havia sido sequestrado, sumido, ela não sabia onde o pai dele estava. Sabe o que a Lívia fez? Chorou, se calou e cumpriu. Cumpriu a sentençazinha dela, caladinha, foi enfrentando. 10 anos se passaram. A única pessoa com que ela falava dentro de casa e não saía, salvo para as preces nas catacumbas, era com a empregada. Nunca teve uma palavra de crítica dela para o Lemos. Conhece essa parte? Da Lívia criticando o Lemos? Não, nunca nada. Se resignou e pronto. Não foi atrás de ninguém, de contar história, de fazer enfrentamento. Fez isso ali de forma nenhuma. E nem de apagar o amor que ela de fato sentia por ele. Ela nunca fez isso. Nessa perspectiva, 10 anos depois, eu vou dizer comparando com Cristo, porque como eu disse, na hora que ele estava crucificado, na hora de maior dor, com os ossos partidos, os anjos vieram para ele e ele disse: cadê Judas? Vão lá, que era o que o tinha entregue por 30 moedas. E entregue ele com um beijo. Ele disse: onde está Judas? E a Lívia passou 10 anos. Um dia, Nero manda prender as pessoas nas catacumbas, que eram cristãs, e está ela e a empregada rezando. Nesse mesmo dia, o Lentulus tinha descoberto que tinha feito o julgamento e condenado a Lívia e nunca tinha perdoado, e ela nunca tinha feito nada, porque a mulher que criou a situação estava na beira da morte, sentiu remorso e chamou ele para contar. Ele pensou: vou lá falar. Quando viu a luzinha do quarto dela acesa, ela estava rezando. Toda a vida ela teve a mesma posição. Ele disse: não vou falar com ela hoje não, porque amanhã eu vou ser homenageado no Senado, lá no Coliseu. E lá na hora que Nero me der um presente, eu pego e entrego para ela, de que ama, como se apagasse tudo só porque ele entregar o presente que o imperador deu para ele. Bom, Lívia foi para o cárcere. Como ela estava com as túnicas vermelhas, tanto que até hoje é a cor da estirpe,
usa nas pedras do direito, nas togas e tal, o vermelho, o rubi. E logicamente só quem usava aquele tipo de roupa era quem era patrício, da linhagem pura, né? Dos primeiros fundadores de Roma. E ela era. Ela olhou para a empregada e disse: tire sua roupa imediatamente e vista a minha. Aí a empregada: não quero, vista a minha roupa. Disse: não, senhora, a senhora sabe que a senhora vai acabar sendo solta. E eu: não. Pois é. Não, senhora, vista, que eu estou dando uma ordem. Vista a minha roupa. Mas, senhora, olha, tem 10 anos que eu morri. Eu não tenho vida. A única pessoa que me lembra que eu estou viva é Jesus e você na minha vida. É o único contato humano que eu tenho. Eu queria de alguma forma lhe retribuir, vista a minha roupa. Foi dito e feito. Quando os soldados viram uma mulher de vermelho, saia. E no outro dia, Lentulus foi procurar a Lívia, não viu, seguiu para a homenagem. A homenagem nada mais era do que os cristãos serem devorados pelos leões lá, para eles verem. Essa era a homenagem. A passagem do desencarne da Lívia é linda. Um leão parte para cima dela, ele dá uma patada, o espírito dela pula. Simeão, que era o dirigente espiritual da casa, da catatumba que ela rezava, só fez pegar ela pela mão e levantou. Ela não sentiu uma vírgula de dor. Desde a passagem. Essa é uma passagem que eu acho que vale mais ler do que escutar. Quando o leão parte para cima dela, que vai bem na garganta, se nem um ela não percebe que morreu. No outro, à noite, ao entardecer, o Lentulus estava lá preocupado na casa dele. A empregada com as roupas dela, chorando, e ela foi contar para ele o que tinha acontecido. Aí ele foi chorar lá da sacada da casa dele, chorando, lembrando, né? Aí viu os guardas brigando no meio da rua, bem pequena cidade, porque eles pegavam os pedaços das pessoas e botavam nos postes, para que se visse dizendo que ninguém quisesse ser cristão. Na briga, ele viu os soldados brigando por uma joia, chamou-os, eles obedeceram que ele era um senador, e quando ele chamou, o que é que estava? Era um colar que ele tinha dado para ela quando eles casaram, que tinha o retratinho dele esculpido em ouro de um lado e o dela do outro. Ó, ele fez isso com ela. Ela nunca disse nada, ela nem se defendeu. E o Cristo? Qual foi a defesa dele? Nenhuma. Tu és rei? Tu disse. O que é a verdade? Ficou calado. Ela aceitou. Mas nunca tirou o pingente. A terceira figura, de novo, né? Cadê Jesus mostrando que estava com raiva da gente? Hoje tem igreja que funciona dizendo exatamente que Jesus veio para redimir todos os nossos pecados. Que é uma vírgulazinha diferente do que nós entendemos. Porque nós entendemos que nós temos que corrigir os nossos erros e melhorar, seja hoje, seja na outra encarnação ou na próxima, mas nós estamos melhorando sempre. Porque ontem éramos piores do que hoje, hoje melhor do que ontem, e amanhã seremos melhores do que hoje. Tudo muda e nós sempre melhoramos, é fato. E o terceiro personagem, que eu acho que nem chegou à lógica do perdão e muito menos fez que a mão visse, nem passou na cara nem com a mão pela outra. Lívia, para quem leu o resto da obra, que era 50 anos depois, Ave Cristo e renúncia, toda a vida voltou para ajudar o Lentulus, toda a vida orou por ele, toda a vida cuidou dele. Não é fato? Tanto que o último livro ela tinha conseguido um nível espiritual tão alto que ela não reencarnava mais, ela ia evoluir em outras esferas.
E ela pediu para voltar, para sofrer ao lado dele. Autor da música Alma Gêmea, né, o Lemos? Veja, terceiro personagem, Estevão, do livro Paulo e Estevão. Quem leu Paulo e Estevão? Está lendo. Coisa mais interessante do mundo. Estevão era cunhado de Paulo. Namorava Paulo, né, com Abigail. Você lembra os nomes adequados? Que era irmã do Estevão, que ninguém conhecia por Estevão. Deu uma confusão. Enfim, o Estevão mudou de nome, saiu do lugar, eles perderam tudo. E Saulo vira o perseguidor dos cristãos. E quando Estevão reaparece, ele é cristão. E não só é cristão, ele é da mesma idade de Paulo. E ele é um grande orador, como Paulo era. Porque Paulo era jovem, era conhecido no Sinédrio pela sua inteligência e pelo seu discurso. O pessoal até em Portugal compara, né, a inspiração de Santo Antônio, que ficou a língua porque ele era um grande orador. E aí Paulo ajusta o apedrejamento de Estevão. Eles dois batiam, um porque não acreditavam no Cristo, Paulo, que era Saulo, e Estevão, porque defendia o cristianismo. Eles dois batiam, chegaram a se bater dentro do Sinédrio, porque Estevão estava dizendo que Cristo não contradizia o Antigo Testamento, como a gente entende hoje, a Torá, mas que Cristo confirmava a experiência judaica. E Paulo não aceitava. Bate discurso, quando se resolve por matar os cristãos, o primeiro que ele vai apedrejar. E Paulo dizem, nunca ganhou do discurso, nunca ganhou com o discurso de Estevão. Vai apedrejar Estevão, não reconhece ele como cunhado, não viu, muitos anos tinham se passado. Coisa mais bonita também que eu vi, quando a pedra começou a cantar, vai assim, fica de joelharia e a pedra, né? A pedra começou a cantar, que uma pedra pegou na cabeça de Estevão. Dizem os espíritos que o próprio Cristo desceu para receber Estevão. Na hora que a pedra, a primeira deu, e foi na cabeça, Jesus só fez, puxou Estevão. E dizem os espíritos que a primeira coisa que Estevão olhou para Jesus e disse, sabe o que foi? Mestre, perdoa ele. Mas não. Tem um pedido a lhe fazer. Diga, eu queria, já que agora eu estou desencarnado, ser o mentor espiritual de Paulo. Veja, diz até o Haroldo Dutra Dias, diz assim, é um caso interessante em que houve talvez uma troca de mentor, de anjo guardião, ou então ficou uma guarda compartilhada de Paulo, porque Estevão dali para frente, olha o nível de evolução dele, não passou por umbral, não passou por colônia espiritual, ele desencarnou e imediatamente foi servir. E foi ser o melhor guardião do seu algoz. Veja, o que é que Estevão, o que é que Lívia e o que é que Jesus fizeram, tiveram de perto do lado, pagaram com as suas vidas, depois de muito ou pouco sofrimento, de muito, físico inclusive, e nunca deram uma palavra. E na hora que foram saindo, era voltando para cuidar dos seus algozes. Veja,
Com quem é que esse povo conversava? Era diretamente com Deus. Eles não estavam preocupados com o jugo dos homens. Eles não estavam preocupados em perdoar ou não se enraivecer para mostrar aos outros. Até porque quem leu o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, é interessante, porque ele diz, a coisa mais interessante é quando a gente está desencarnado, porque ele não tem mais nada para mostrar, esconder, mentir para ninguém. Esconder o quê? Por isso que ele diz, dedica as memórias ao verme que primeiro roeu as frias carnes do cadáver dele. Ele diz, ao verme que primeiro roeu as frias carnes deste meu cadáver, eu dedico essas memórias póstumas. Bom, aí uma parte ele diz, né? É diferente quem está desencarnado. E eles, gente, sofreram em vida e sofreram na desencarnação e correram para ajudar os seus algozes, mas não estavam trabalhando para os homens, porque trabalhavam para Deus. De novo, vou ler o mesmo trecho, agora já está chegando. Olha aí, vê se bate. Nós nunca tínhamos feito um comentário desse evangelho desse tom. Mas de novo, como ele chegou à mesma pergunta, vou ler só a pergunta. De novo, o evangelho é fazer o bem sem ostentação. A parte é que a mão esquerda não sabe o que a direita faz. E a pergunta de conclusão é: qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado? Qual será, pois, a recompensa daquele que beneficia e impõe ao beneficiado de alguma sorte testemunhos de reconhecimento? Qual será, pois, a recompensa daquele que faz um benefício? Vamos pensar agora, daquele que diz que perdoa, mas faz sentir a sua posição sobre, ele se exaltando sobre o que ele diz que perdoa. Qual o benefício? Se me faz sentir a sua posição e exaltando o preço dos sacrifícios que se me impôs por ele. Para esse não há nem a recompensa terrestre, porque na verdade ele não é. Porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome.